Olá, sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Só para lembrar, a disciplina está dividida em 4 unidades, sendo 4 videoaulas por unidade. Anteriormente, falei sobre a metodologia de ensino e como será a distribuição dos pontos. Agora, teremos a nossa primeira videoaula da unidade 1. Nesta aula, analisaremos 2 questões relevantes. A primeira, sobre a necessidade de o homem viver numa sociedade organizada, denominada Estado. A segunda, trata-se do fundamento de existência do direito tributário e sua localização na Constituição Federal. E toda essa análise será abordada estudando, nesta videoaula, sobre o seguinte tema: Sistema Constitucional Tributário. Pessoal, antes de falarmos sobre o Sistema Constitucional Tributário, farei uma breve abordagem sobre o homem e a sociedade. Para vivermos em sociedade, precisamos de organização, pois não há sociedade sem organização. Partindo dessa premissa, o homem escolheu viver numa sociedade organizada, denominada Estado. O convívio em sociedade é da essência do homem. O homem não nasceu para viver sozinho. Diante da sociabilidade, característica fundamental do homem, fez-se necessário a adoção de regras. O homem acredita que é fundamental viver em sociedade para atingir seus objetivos. O homem coexiste, vive necessariamente em companhia de outros indivíduos. Nesse contexto, é levado a formar grupos, como família, escola, associações e o próprio Estado, que é dotado de poder político. No estabelecimento de relações, é necessário um mínimo de ordem para o desenvolvimento do bem comum. Por essa razão, é que o Estado é dotado de poder político, que tem como característica a soberania. Vocês sabem o que é soberania? Pois bem, a soberania de um Estado diz respeito ao poder político e de decisão dentro do território nacional, em especial no que se refere à defesa dos interesses nacionais, criação de normas legais, leis e de como mantê-las em vigência. A soberania se manifesta, principalmente, pela constituição de um sistema de normas jurídicas capaz de estabelecer as regras fundamentais do comportamento humano dentro de uma territorialidade. O Estado, grupo social, tem o seu poder denominado de poder político ou de poder estatal. A sociedade, chamada de sociedade civil, compreende uma reunião de grupos sociais diferenciados para os quais o poder político precisa impor regras e limites que visam a harmonia social. Portanto, a sociedade está inserida no Estado. O Estado, em face da sua soberania, edita normas, regras que devem ser cumpridas por todos que vivem em sociedade. Na melhor conceituação, o Estado edita normas jurídicas, com o objetivo de assegurar condições de equilíbrio à coexistência dos seres humanos, impedindo a desordem, impedindo os delitos. E o que são delitos? São práticas de condutas contrárias às normas legais, resguardando direitos e a liberdade das pessoas. Assim, as normas têm a função de disciplinar o comportamento social dos homens. O Estado moderno, além de estabelecer normas jurídicas para regular o comportamento humano, efetua despesas públicas na realização de funções estatais, como obras e serviços públicos. Por certo, o Estado precisa de recursos financeiros e, assim, edita normas para fomentar, incentivar a arrecadação de receitas. Em outras palavras, para financiar as suas atividades públicas, o Estado institui tributos, sendo que a principal função do tributo é gerar recursos financeiros para o Estado. O Estado realiza atividades financeiras, a começar pela arrecadação de receitas, contratação de mão de obra, aquisição de bens para prestar serviços públicos e bem atender à necessidade da coletividade. Em síntese, o funcionamento do Estado necessariamente pressupõe a existência de uma atividade financeira, que consiste na obtenção de recursos, principalmente
por meio de tributos, na sua gestão e na sua destinação. A tributação deve ser compreendida a partir da necessidade de os indivíduos estabelecerem convívio social organizado e gerirem a coisa pública. Entre todos os poderes que emanam do Estado, talvez a tributação seja o mais essencial, porque sem ela não haveria como exercer os demais. E de que mais estou falando? Educação, saúde, segurança, pavimentação de ruas, construção de praças, pagamento do salário dos servidores. Compreenderam a importância do tributo para o Estado? Pois bem, a tributação nasce para prover o bem comum e decorre da disposição do homem de viver em um Estado. O grupo de normas que tem por escopo, por finalidade, arrecadar recursos para o Estado, pertence ao ramo do direito denominado tributário. Eu disse grupo de normas. E o que seria esse grupo de normas? A legislação tributária. Então, a doutrina define direito tributário, mas antes de falarmos sobre a definição, preciso esclarecer para você o que é doutrina. Doutrinas são trabalhos teóricos desenvolvidos por estudiosos do direito, que buscam interpretar as leis e as decisões dos tribunais. Eu tenho aqui em mãos uma doutrina de direito constitucional. Aqui temos o autor, Kildare Gonçalves Carvalho. Essa doutrina tem 2.100 páginas. Ela é utilizada por nós, da área do direito, quando precisamos ou temos alguma dúvida sobre direito constitucional. No caso da nossa disciplina aqui, direito tributário, usaríamos uma doutrina de direito tributário. Agora vejamos no slide a definição de direito tributário. Vamos ao slide. O direito tributário é definido pela doutrina como a disciplina jurídica dos tributos. Com isso, se abrange todo o conjunto de princípios e normas reguladores da criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributária. Considerando o direito tributário como de fundamental importância no cotidiano das pessoas, haja vista que praticamente todos os dias tributos são pagos, vocês já pararam para pensar no tributos que pagaram hoje ou que pagarão? Vejam, pela manhã, logo que acordamos, uma simples ida ao banheiro para lavar o rosto e escovar os dentes, já estamos pagando tributos sobre a água que utilizamos, sobre o creme dental e a escova. Logo depois, tem mais imposto sem mesmo sair de casa. Quando tomamos um cafezinho ou suco e comemos um pão. No consumo de energia elétrica, na prática de uma ligação telefônica, na prestação de serviço. Né? Você sabia que quando compramos um veículo 0 km, o imposto que incide sobre a venda varia entre 30% e 46%? Alto, não é mesmo? Pois bem, só para ilustrar, um carro 0 km, no valor de R$50 mil, o comprador paga entre R$15 mil e R$23 mil em imposto. É muito dinheiro, não é mesmo? Bem, pessoal, agora vejamos o que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu em matéria tributária. Nela tem um capítulo próprio para regular o sistema tributário nacional, que nada mais é do que um complexo de normas e princípios que regulam as garantias e as obrigações dos contribuintes, bem como as regras que devem ser observadas pelos entes públicos quando a implementação e cobrança dos tributos, isto é, no processo produtivo de leis tributárias. Em outras palavras, a primeira estrutura legal do direito tributário é a Constituição Federal. Nela constam as competências tributárias, a definição das espécies de tributos, os limites ao poder de tributar, os direitos e deveres do contribuinte. Em outras palavras, a primeira estrutura legal do direito tributário é a Constituição Federal. Nela constam as competências tributárias, a definição das espécies e tributos, os limites ao poder de tributar, os direitos e deveres do contribuinte, modo de apresentação das normas jurídicas, a repartição das receitas tributárias e ainda os muitos princípios e regras que sustentam o sistema tributário. Assim,
podemos considerar que a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição, disciplina as normas essenciais do direito tributário, um verdadeiro conjunto organizado de regras e princípios. O sistema constitucional tributário se inicia no artigo 145 e se estende até o artigo 162 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nele, abrange as seguintes espécies tributárias: imposto, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Todas essas espécies de tributos serão estudadas posteriormente. Bem, pessoal, eu tenho aqui em mãos a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse modelo é um modelo, a 24ª edição, é um modelo impresso, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, ela tem em torno aí de 250 artigos. Esse modelo impresso não é o que vocês provavelmente irão usar. Eu vou citar para vocês um modelo que é um modelo digital que se encontra no site do governo federal, que é o www.planalto.gov.br. Para finalizarmos a nossa videoaula, apresento a vocês um resumo. Falamos nessa aula sobre homem, sociedade e Estado. O homem, ele é levado a formar grupos. Sociedade, consolidação de diversos grupos formados pelo homem. Estado, edita normas jurídicas que disciplinam o comportamento social dos homens. E para financiar as suas atividades públicas, o Estado instituiu tributos. Falamos também sobre o direito tributário, que disciplina regras para arrecadar recursos públicos. Portanto, espero ter esclarecido sobre as ações humanas que se identificam com o direito tributário, o conceito de direito tributário e a presença marcante do direito tributário na Constituição Federal. Para concluir a nossa aula, vamos a uma questão prática. Pergunto: quem possui competência constitucional para instituir os tributos? Vamos ao slide que veremos a nossa resposta. Quando tratamos de competência tributária, estamos nos referindo à competência que é outorgada, concedida aos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para instituir, modificar e extinguir um tributo. Portanto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência para instituir tributos. Compreenderam? Bem, pessoal, sobre a nossa primeira aula, é isso. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês em nossa próxima videoaula de Direito Tributário. Um grande abraço.